difere, vai se diferindo até realizar a proeminência e volta a ficar igual, difere e realiza a proeminência. Então, como se tivesse pá, 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 tudo igual, a outra acentual fosse pá, 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 as proeminências no discurso, e quando as duas se juntam fica pá, 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 fica a fala. De vez em quando tem sempre convivência do igual e do diferente. Então, são dois osciladores que explicam a diversidade dos padrões duracionais. Para vocês terem um exemplo, quando a gente estuda, a gente costuma colocar assim a duração na ordenada, a posição do enunciado na psique, e ver, no primeiro momento, o que acontece com as durações dessa unidade do tamanho da sílaba. Vocês podem ver como a duração depende de muitos fatores, incluindo quantos segmentos tem essa sílaba, qual é a natureza desse segmento, um S dura mais do que um I. Claro que todos os picos que vocês estão vendo nessa curva não querem dizer necessariamente, são percebidos como sendo pontos fortes no discurso. Então, quem estuda ritmo sempre realiza um procedimento que a gente chama de normalização, que é feito normalmente em uma etapa, mas eu propus fazer em duas. A primeira etapa é o que a gente chama de Z-score, está em azul. Eu retiro a influência da duração intrínseca e do número de segmentos para poder fazer emergir aquilo que realmente é mais próximo da percepção. Depois de fazer isso, eu fiz um que ele chama de média móvel de 5 pontos, em que destaca-se mais os picos locais. Então, o que vocês estão vendo em vermelho depois desses dois procedimentos de normalização. Vocês podem ver que tem 2 pontos bem fortes aqui, esse ano e lá no final em fevereiro. São as alturas maiores aí, na ordenada. Tá? Mas, além disso, tem pequenos picos secundários. Quando a gente escuta o enunciado, faz sentido que, em vez daqueles 11 picos da transparência da slide anterior, agora só tem 6, 1, 2, 3, 4, 5 picos. Vocês estão vendo que eu não consigo, nem todos vocês vão perceber todas essas proeminências, mas, de fato, elas foram realizadas pelo sujeito. Tá? Vão perceber certamente as duas em negrito e uma ou duas a mais. Tá? Manuel tinha entrado para o mosteiro há quase um ano, mas ainda não se adaptara àquela maneira de viver. De novo. Manuel tinha entrado para o mosteiro há quase um ano, mas ainda não se adaptara àquela maneira de viver. Então a gente percebe que essas palavras, entrado, mosteiro, ano, adaptar a menos e viver, foram destacadas na leitura. Tá? Então isso é importante, porque esses são os que a gente chama de pontos de proeminência e define o que a gente chama de os limites do grupo acentual. Então a fala é isso, realizar durações, vocês podem ver o vermelhinho lá embaixo, muito parecidas. De vez em quando eu subo para realizar uma proeminência. E aí que eu vou diferir e assinalar algo importante para o sujeito. Tá? Essa teoria de propor essas duas oscilações que se influenciam é fundamental, porque ela pode ser simulada. Com o algoritmo, o software, eu consigo simular esses dois osciladores, a maneira como eles se influenciam e obter durações de forma artificial e ver se esse padrão se assemelha ao padrão natural, para ver se eu aprendi alguma coisa da forma como nós realizamos essas durações ao longo do enunciado. Um exemplo aqui é artificial a duração, tá? Mas vocês estão vendo aqui, eu mudei um parâmetro no modelo para que você tenha uma proeminência muito pequena, é o roxinho. Subiu a tribuna de um coleiro de outro. Todo mundo está vendo que é artificial, né? Subiu a tribuna de um coleiro de outro. Depois eu aumentei esse valor para ele dar um pouquinho de proeminência em 2 pontos do enunciado. Subiu a tribuna de um coleiro de outro. Tribuna e ouro. E depois eu aumentei ainda mais. Subiu a tribuna de um coleiro de outro. É importante que eu possa fazer mudanças pequenas na proeminência, sem fazer muitas mudanças, por exemplo, aqui, ó, nas sílabas átonas. Mesmo nas 3 condições, as sílabas átonas foram um pouco mudadas. Tá? Isso também pode ser comparar duas maneiras de produzir a frase, como esses números são produzidos ali. Eu posso usar todos esses números para fazer uma análise estatística que trabalha com distâncias dessas durações. E posso, com essas distâncias, quantificar que esses dois sujeitos... O mesmo não aconteceu, porém, com a poetisa lagartixa, que principiou a recitar uma longa poesia e engasgou no meio, acabando o recitativo em choro e paniquim. O mesmo não aconteceu, porém, com a poetisa lagartixa, que principiou a recitar uma longa poesia e engasgou no meio,
acabando o recitativo em choro e panifico. Estão lendo de uma forma bem diferenciada, enquanto que esse mesmo sujeito com esse outro sujeito, mesmo não aconteceu, porém, O mesmo não aconteceu, porém, com a poetisa Lagartixa, que principiou a recitar uma longa poesia e engasgou no meio, acabando o recitativo em choro e panifico. enquanto esses dois outros sujeitos estão muito mais próximos na maneira de ler do que o primeiro, que era bem mais diferenciado. Essa mesma abordagem pode ser utilizada através de técnicas estatísticas de análise de regressão e diferença de retas de regressão, chama COVA, para medir também diferenças de outra forma. Aqui vocês estão vendo um exemplo sem o léxico, sem informação lexical, só a prosódia, de dois sujeitos que leram esse texto dos Pastéis de Belém de uma forma diferenciada. A análise estatística mostrou que existe uma diferença significativa entre eles. Essa tem muitos trechos mais parecidos, depois ela difere em alguns pontos, mas esse outro é bem diferente. Ele difere muito mais as unidades do tamanho da sílaba do que a primeira. A outra tem trechos mais parecidos e esse daqui tem muito mais diferenciações do que regularidades. A gente pode conjugar essa pesquisa de duração, que é a linha em preto, com a pesquisa sobre a entoação, que é a linha azul, frequência fundamental, vibração de pernas vocais. O que dá resultados muito interessantes das relações entre ritmo e entoação. Então aqui um exemplo de um script que a gente fez no Prat para relacionar os picos de duração, que são esses pontos aqui, onde estou no ano e no viver, com eventos intuacionais. Por exemplo, o pico no ano, na duração, coincide com um low, um baixo na intuação, marcando ali, o Manuel tinha entrado para o mosteiro há quase um ano, né? E depois, ali no final do enunciado viver, o low junto com o pico da duração. Tá? A intuação também tem se valido de primitivos teóricos, entre eles a noção de pitch, que às vezes nós traduzimos como altura, ou acento tonal, pelo estudo de formas e funções melódicas. Tradicionalmente, é se dá pelo estudo de padrões de frequência fundamental e na sua relação também com a duração, em alguns casos. E analisa-se normalmente padrões globais, no caso da expressividade, padrões de proeminência, chamados pitch accents, e marcadores de fronteira, Bowlby. Estudos são habituais, são de foco, acento, função comunicativa, melodia, expressividade, melodia, entre outros. Tá? Então, um exemplo de um estudo tem sido feito lá no Unicamp, pela minha doutora Ana Luciana Lucente, e aqui mostra o contraste entre duas formas de fazer uma subida de entoação. Uma atrasada em relação à sílaba tônica, à vogal tônica, que é o primeiro caso, e outra não atrasada em relação à vogal tônica. E aqui a gente teve a sorte, fala espontânea. A gente teve a sorte de achar o sujeito falando a mesma palavra logo em seguida. É claro que isso aí a gente olha 30 horas de material para achar um enunciado. Quando a gente acha, na verdade quando ela acha, né, porque eu não achei nada. Mesmo o Brasil ganhando, mesmo o Brasil perdendo, mesmo o Brasil ganhando, mesmo o Brasil perdendo, mesmo o Brasil ganhando, mesmo o Brasil perdendo. Então a diferença de ênfase. O primeiro é mais enfático que o segundo, que é a primeira vez que aparece o mesmo. Né? Então, para dar essa ênfase, ela desloca a subida mais para a direita na vogal tônica. É o primeiro mesmo. Como ela já falou esse primeiro mesmo, o segundo ela não precisa marcar essa ênfase. Há uma expectativa desse mesmo ser repetido por conta desse tipo de estrutura. Mesmo o Brasil ganhando, mesmo o Brasil perdendo. E aí está mais no início da vogal tônica. Então a gente pode estudar esses padrões, como eles se comportam e variam. Além disso, o segundo é menos proeminente, ele tem uma altura menor, né? Quando a gente fala de fala expressiva, que as meninas deram exemplo ali no início, a gente estuda mais globalmente a prosódia. E a gente, às vezes, se interessa muito pela expressão dos afetos, entendida dentro da psicologia experimental, englobando emoções, humores, atitude no discurso, preferências, disposições afetivas, etc.
E a gente tem vários métodos de fazer isso, e um deles, que eu vou mostrar aqui um exemplo, é o método chamado multidimensional. Em vez de estudar, por exemplo, o afeto diretamente, pedindo descrições de itens lexicais afetivos, ele falou alegre ou triste, a gente vai pelo escanteio e pede algum comportamento do sujeito, já que a emoção é definida na psicologia como tendo, diferenciando-se de outros afetos, como tendo 3 componentes importantíssimos em relação aos outros, que é, primeiro, um sincronismo muito grande do suborganismo, de todas as partes do organismo. Se a pessoa está numa certa emoção, às vezes tem a sudorese, tem a vista, tem a face, tem a voz, tudo ao mesmo tempo. Um sincronismo muito grande com o evento externo, aquele evento disparador da emoção, interno na mente ou externo, ele provoca a emoção naquele instante. E o terceiro ponto fundamental é que ele tem curta duração, normalmente, em relação a outros afetos, como a atitude, por exemplo. Os pesquisadores estudaram muito a expressão do afeto e perceberam que a expressão vocal manifesta a emoção tão especificamente quanto a face, que foi a primeira coisa que foi estudada na emoção. E para isso a gente estuda consequências da emoção no corpo, observando tanto na voz quanto na face, que voz é corpo, né? Quem canta sabe, primitivos emocionais. Por exemplo, ativação. Esse enunciado, o sujeito te parece mais agitado ou menos agitado? Valência. É prazeroso ou não é prazeroso? Envolvimento. Está envolvido ou não está envolvido? Tem a ver com a atenção. Então, tudo isso vai nos indiretamente se revelar sobre a atenção. Por exemplo, o cara está com raiva, está agitado, não é prazeroso. Entendeu? Pode ou não estar envolvido, está certamente envolvido na situação. E vários outros elementos que vão indiretamente me revelar qual é o afeto, sem precisar chamar a etiqueta emocional, que tem uma grande dificuldade de ser muito variável entre os sujeitos, dependendo da experiência emocional que cada um teve. Se eu começar a falar várias etiquetas, você está alegre, feliz, animado, todo mundo vai começar a ver, mas isso não é meio sinônimo? Quer dizer, as etiquetas, o léxico vai ficando complicado para a gente definir realmente as emoções. Usando esses primitivos, com 12 ouvintes, que a gente chamou de juízes, que interpretaram 206 enunciados provindos de um site, de uma rádio paulistana que passava trote nas pessoas, a gente precisava de emoção autêntica, sem correr o risco ético de provocar essas emoções nas pessoas. Então nós pegamos as que já foram provocadas, né? Então aqui a gente pôde descrever com esses primitivos, depois fazendo uma análise estatística de componentes principais, pontos extremos. Todos esses pontinhos azuis são enunciados que foram avaliados pelos juízes, e a partir dos primitivos localizaram, por exemplo, esse enunciado nesse ponto extremo à direita. Você pode alugar uma casa? Você está falando que isso aqui rapidamente? Você me liga amanhã, eu te passo os valores. Agora eu estou meio interessado com outras coisas aqui, até me disse não, desculpa. No ponto esquerdo, estão os indivíduos que não estão dispostos a realizar alguma ação. Nós chamamos disso de readiness. Não estão dispostos a tomar alguma atitude. No ponto direito, então, os indivíduos estão muito dispostos, no canto extremo direito, a tomar uma atitude imediatamente. O nível de readiness é bastante elevado. E na dimensão vertical tem uma relação de empatia que nós descobrimos com essas dimensões. A pessoa mais ali, mais acima, é mais empática com o interlocutor. A mais abaixo é menos empática. Então nós ajustamos o lado que você quer, sabe, que está folgado, e só chama a parte que você quer maior. Ela foi ver um negócio de roupa, essas coisas aí. Tá? Então tem essas duas dimensões em extremos diferentes. E com isso os juízes inferiram isso só de ouvir o enunciado, sem saber o assunto, porque era tudo aleatório. Claro que inferiram a partir de determinados aparecimentos do enunciado do que se tratava, mas não sabia exatamente o que aconteceu, porque era em ordem aleatória entre os sujeitos e para cada um dos sujeitos. Então, em alguns casos, realmente não dava para descobrir o que é, porque nós, evidentemente, tiramos toda a fala do radialista. Só ficaram as respostas. Então, nem sempre dava para descobrir. Então, eles deram notas em função do que estava ouvindo. E dá para fazer análise estatística e mostrar que essas notas são definem 6 grupos distintos no caso da prontidão,
6 comportamentos distintos desses